Desde que a humanidade existe, assassinos em série vagam entre nós. Alguns dos casos mais examinados de tais pessoas incluem nomes como Jeffrey Dahmer, Ted Bundy e Joseph James DeAngelo, ou o assassino do Estado Dourado. Porém, existem dezenas de criminosos menos conhecidos tão cruéis, insensíveis e perturbadores quanto esses. Junte-se a nós neste vídeo enquanto examinamos os casos de 3 serial killers que você não aprendeu na aula de criminologia. Moss Gibson nasceu por volta de 1883 em Bienville Parish, Louisiana. Pouco se documentou sobre sua juventude e a natureza de seu primeiro crime, mas foi determinado que ele foi preso pela primeira vez em 1904 em Baton Rouge. 3 anos depois, e usando o nome Monk Gibson, ele foi julgado após emboscar e atirar em outro homem. Um promotor chamado William Barnett decidiu defender Gibson porque ele tinha uma boa reputação como um trabalhador agrícola esforçado. Mas, apesar de seus esforços, Gibson ainda foi considerado culpado e condenado a cumprir pena na penitenciária estadual da Louisiana. Após sua libertação, ele viajou para Milpoa, Flórida. Ele afirmaria mais tarde que havia se voltado para uma vida de crime depois de ter sido injustamente enviado para uma penitenciária do Sul, onde se tornou um criminoso por associação. Na próxima década, a vida de Gibson consistiu quase inteiramente em crime. Ele cometeu dezenas de assaltos e roubos, com algumas fontes alegando que seus números chegavam até centenas ou milhares, e matou até 10 pessoas, embora a maioria dos relatórios coloque o número em 7. 2 de seus assaltos foram cometidos em junho de 1913 em Omaha, Nebraska, levando à sua captura. Contudo, ele fugiu com as algemas ainda nos pulsos. Ele continuou a roubar outra casa para que pudesse pagar para removê-las. Quando Gibson foi preso por assassinato, recusou-se a revelar suas atividades na Flórida, mas Harris, um gerente de uma empresa de petróleo, revelou que teve uma briga com Gibson, onde o criminoso tentou matá-lo. Depois da briga, Gibson atirou em Harris, atingindo o topo da cabeça e deixando um ferimento exposto. O primeiro assassinato conhecido de Gibson ocorreu na véspera de Natal de 1908 em Addis, Louisiana. Gibson, então, com 25 anos, trabalhava para Jodiató Siur Ear Rivet, dono de restaurante que o ordenou a pegar galinhas para o café da manhã do dia seguinte. Um colega de trabalho, Joe Clark, saiu antes de Gibson. Na manhã seguinte, ele achou J.R. no restaurante, em uma poça de sangue. Ele havia sido espancado até a morte. Acompanhado por outro homem, Joe também descobriu que um baú de J.R.s havia sido aberto e revirado, sugerindo que o roubo foi o motivo. Uma semana depois, em 1º de janeiro de 1909, um homem chamado Brown Roberts foi preso em conexão com o caso. Embora os investigadores suspeitassem de seu envolvimento no crime, faltavam evidências para conectá-lo à cena. 5 meses depois, no dia 27 de maio, uma multidão enfurecida de homens invadiu a prisão onde Roberts estava detido e tentou forçar sua confissão sem sucesso. Relatos sugerem que Roberts desapareceu após o ocorrido. As autoridades suspeitam que Gibson também assassinou Susan B. Clark, que morreu no 1º de novembro de 1919, em Orange City, Flórida. Se verdadeiro, isso a tornaria sua segunda vítima. Os investigadores desenvolveram essa teoria, depois que Gibson confessou ter matado uma mulher em Orange City, em novembro de 1919, por volta dessa mesma época. Outra mulher na cidade foi roubada,
levantando suspeitas de que Gibson também cometeu este crime. Suas próximas vítimas fatais foram os Earharts, assassinados em Phoenix em 6 de junho de 1920. Notavelmente, Gibson havia sido preso menos de um mês antes, depois de ser pego importando álcool para o país. Ele cumpriu 24 dias de prisão em Douglas, Arizona, e chegou em Phoenix no dia 3 ou 4 de junho. Ele invadiu a casa dos Earhart com um martelo, acordando o casal que dormia. O marido lutou contra Gibson para proteger sua esposa, mas foi dominado e morto. Sua esposa foi espancada até a morte logo depois, sobrevivendo apenas tempo suficiente para rastejar até seu marido antes de falecer. As mortes foram descobertas pelo filho, Jacob Jr., que contatou as autoridades imediatamente. Testemunhas relatam que 2 homens em um Ford listrado fugiram da cena, mas nunca foram presos. As evidências de impressões digitais na casa sugeriram que havia apenas um assassino, tornando improvável o envolvimento deles. Durante a investigação, 150 pessoas foram entrevistadas e liberadas. Uma recompensa de $3.000, equivalente a quase $50.000 atualmente, foi oferecida a quem tivesse informações que levassem à prisão. Mas o dinheiro não foi reclamado. Semanas depois, Jesus Maria Barboa, um mexicano, foi interrogado e conduzido ao local do crime. Não se sabe como os investigadores suspeitaram do envolvimento de Barboa, mas ele confessou ter matado os Earharts no local do crime, possivelmente sob coação. Apesar de ter se declarado culpado no julgamento, as autoridades não pareciam convencidas de suas alegações, observando que ele estava quase em um estupor ao contar sua história. Isso resultou em sua absolvição e envio para um hospital psiquiátrico. A última vítima de Gibson ocorreu em 15 de julho de 1920, em Fullerton, Califórnia, quando ele invadiu um rancho para roubar o lugar. Mas no processo acordou os residentes, Roy G. Trapp e sua esposa. Roy foi espancado até a morte com um martelo, enquanto sua esposa foi espancada até perder a consciência. Poucos dias depois, um telegrafista leu sobre o crime, com a descrição de um possível suspeito. Um lojista forneceu uma descrição aos investigadores, após uma lanterna deixada na cena do crime ser rastreada até ele. Logo após ler a história, o telegrafista encontrou Gibson, que correspondia à descrição do suspeito, tentando comprar passagens para Albuquerque. Estando sozinho com Gibson, o operador de telégrafo tentou ganhar tempo, enviando uma mensagem para a polícia vir prendê-lo. As autoridades logo chegaram ao local, mas perseguiram-no quando ele tentou fugir e entraram em luta com ele, mas ele acabou sendo detido. Gibson, a princípio, não cooperou com as autoridades, mas depois confessou ter assassinado Roy Trapp. Como o assassinato era muito semelhante ao dos Earharts, os investigadores o ligaram a esse caso também, e Gibson confessou. Posteriormente, ele admitiu os outros assassinatos, mas não os discutiu detalhadamente. Isso gerou especulações posteriores de que ele não era culpado de alguns dos crimes confessados, tendo sido intimidado ou coagido a fazê-lo. Apesar de suas admissões, Gibson foi condenado apenas pelo assassinato de Roy Trapp, o que bastou para receber a pena de morte. Ele foi enforcado em 24 de setembro de 1920 em San Quentin, Califórnia. O Santa Ana Register relatou que sua morte pôs fim a uma das carreiras criminais mais horríveis da história da América. David Meyerhofer nasceu em 8 de junho de 1949 e cresceu com seus 4 irmãos em Manhattan, uma pequena cidade no condado de Gallatin, Montana. Apesar da escassa documentação sobre sua vida pessoal, Meyerhofer, como outros assassinos, era um solitário e sofria bullying na escola. No final dos anos 60, ele foi convocado para o serviço militar. 5 anos depois, em 1973, ele foi dispensado honrosamente do Corpo de Fuzileiros Navais e retornou à sua cidade natal, Manhattan, onde começou a trabalhar como faz-tudo e carpinteiro.
Um dos primeiros crimes de Meyerhofer foi o sequestro e assassinato de Susan Yeager, de 7 anos, que desapareceu em 25 de junho de 1973, quando acampava com sua família no Parque Estadual Missouri Headwaters. 3 dias após o desaparecimento de Susan, em 28 de junho, um homem contatou o FBI em Denver, Colorado, exigindo um resgate de $25 mil por seu retorno seguro. Alguns dias depois, os oficiais do departamento do xerife do condado de Gallatin receberiam uma ligação semelhante. Desta vez, porém, o culpado exigiu o valor em dobro. Para provar que ele tinha Susan em sua custódia, ele descreveu uma unha única que ela tinha em um de seus dedos indicadores, o que seus parentes confirmaram mais tarde. Logo, as autoridades prepararam o pagamento do resgate para prender o criminoso. Porém, ninguém apareceu para pegar o dinheiro. Vários meses se passaram até um novo pedido de resgate. Em 24 de setembro, ele contatou a casa da família Yeager e conversou com Daniel, o irmão adolescente de Susan. Ele mencionou a ligação anterior com as autoridades para provar que era o mesmo chamador. A conversa com Daniel foi gravada devido a uma escuta instalada previamente pelo FBI. A chamada foi rastreada até Cheyenne, a capital do Wyoming, mas essa pista nunca levou a uma prisão. O caso esfriou nos meses seguintes. Em fevereiro de 1974, fragmentos de esqueleto foram descobertos em Lockhart Place, um rancho abandonado em Three Forks, Montana. Os restos eram de 2 pessoas, uma menina de 6 a 8 anos e uma jovem de 18 a 20 anos. Apesar da descoberta, o chamador só fez contato novamente em 25 de junho, quando ligou para a casa dos Yeager. Ele falou com a mãe de Susan, Marietta, e se provou desta vez descrevendo a aparência de Susan. Ele finalmente encerrou a conversa, alegando que não poderia devolver a menina. Nos dias seguintes, um residente de Three Forks entrou em contato com os investigadores após descobrir que havia recebido uma fatura de uma ligação telefônica feita no dia 25 de junho. Porém, ele não tinha realizado essa ligação. As autoridades verificaram os cabos telefônicos na área e encontraram um gateway de voz e outros dispositivos, supostamente colocados pelos sequestradores para que a ligação pudesse ser feita. Os primeiros perfis do FBI se ofereceram para construir um perfil do suspeito a fim de ajudar os investigadores a reduzir o número de suspeitos. Eles afirmaram que provavelmente era um homem branco entre 25 e 30 anos, local da área, que trabalhou em telecomunicações com o exército e era um excluído social que lutava para se conectar e interagir com outras pessoas. Isso levou as autoridades a suspeitar de Meyerhofer. Um homem com a descrição fornecida visitou Three Forks várias vezes entre 1973 e 1974 para trabalhar em fazendas na região, incluindo Lockhart Place, como parte de seu trabalho de faz-tudo. Além disso, um recibo de oficina de reparação de automóveis revelou que ele esteve em Cheyenne no dia anterior às ligações feitas da cidade. Ele foi preso em agosto de 1974 e levado para interrogatório. Meyerhofer protestou sua inocência sob custódia e concordou em fazer um teste de polígrafo e ser interrogado sob a influência do soro da verdade. Contudo, as entrevistas e os resultados do polígrafo foram inconclusivos. Por falta de provas, os investigadores tiveram que libertá-lo sem acusações. Um mês depois, as gravações de áudio do seu interrogatório foram mostradas a Marietta Yeager, que o identificou como o homem com quem ela havia falado ao telefone. Pouco depois, Marietta confrontou Meyerhofer, algo que ela faria repetidamente nas próximas semanas em uma tentativa de descobrir o que aconteceu com sua filha e obter justiça para sua família. Em 24 de setembro, o homem ligou novamente para a casa dos Yeager, dizendo ser Travis. Ele afirmou que eles nunca mais veriam Susan e que era culpa deles por cooperarem com a polícia. E quando Marietta o chamou de David Meyerhofer, ele não respondeu. Sem o conhecimento de Meyerhofer,
o FBI monitorava a chamada e determinou que ele e o chamador eram a mesma pessoa. Meyerhofer foi preso no dia seguinte. Buscas em sua casa e carro revelaram roupas femininas ensanguentadas, manchas de sangue desbotadas, partes de um corpo humano que haviam sido guardadas na geladeira. Quando confrontado com as evidências, Meyerhofer admitiu o assassinato de Susan Yeager e da jovem Sandra Smaligan, de 19 anos, que desapareceu em 10 de fevereiro de 1974 de Manhattan, Montana. Ele afirmou que tentou ter um relacionamento íntimo com Sandra, mas ela rejeitou suas investidas. Como resultado, ele a sequestrou, amarrou e amordaçou. Ela morreu asfixiada. Enquanto isso, ele afirmou ter esfaqueado Susan até a morte. O motivo por trás do sequestro não está claro. No entanto, ele negou intensamente ter a agredido sexualmente ou ter interesse em fazê-lo. Ele desmembrou os corpos de ambas as suas vítimas e depois os enterrou em uma fogueira, antes de jogar suas cinzas e os fragmentos de ossos no Lockhart Place. Para evitar a pena capital, Meyerhofer confessou outros 2 homicídios. Um deles foi o de Bernard Pohlman, de 13 anos, morto a tiros em Three Forks em 1967, cuja morte inicialmente atribuiu-se a uma bala perdida de um caçador. O outro assassinato foi de Michael Rainey, de 12 anos, espancado até a morte em Three Forks em 1968. Meyerhofer ofereceu pouca motivação para os assassinatos, mas os investigadores suspeitavam que ele havia matado mais, possivelmente em outras regiões do estado ou país. No entanto, alguns dos crimes suspeitos foram posteriormente atribuídos a outros assassinos, como Wayne Nance e Richard William Davis. Meyerhofer cometeu suicídio apenas 4 horas após confessar os assassinatos. Seu irmão mais novo foi preso em meados dos anos 80 por uma série de estupros de crianças e foi libertado em 2017. Especulou-se que algo na infância dos meninos os levou a cometer atos violentos, mas uma irmã entrevistada depois negou qualquer abuso na casa. Em 2005, pertences de Sandra foram encontrados por operários que reformavam uma garagem em Manhattan. Os itens haviam sido escondidos em uma parede e foram posteriormente devolvidos à sua mãe, já que nada estranho ou suspeito foi encontrado. Minnie Jean nasceu Wilhelmina Minnie McCulloch, em Greenock, Escócia, no dia 2 de setembro de 1844. Pouco se sabe sobre a infância de Jean, exceto que seu pai era engenheiro ferroviário e sua mãe faleceu quando ele tinha apenas 13 anos. Em 1862, ela morava em Invercargill, Nova Zelândia. Ela emigrou para o país com sua jovem filha para morar com uma tia que já havia estabelecido uma vida lá e estava grávida de seu segundo filho. Não se sabe quem era o pai das crianças, mas Jean dizia ser viúvo, porém não há evidências de um casamento. Ela se tornou professora pouco após se estabelecer em sua nova vida, e em 1872 conheceu e se casou com Charles Jean, um publicano. O casal se mudou para Winton, onde Charles passou a criar porcos. Apesar de terem tido conforto financeiro nos primeiros anos de casamento, começaram a enfrentar dificuldades. Charles foi declarado falido em 1884. Porém, não somente as finanças causavam problemas ao casal. Segundo a British Broadcasting Corporation, uma das filhas de Jean se afogou com seus 2 filhos, o que contribuiu para o constante desânimo dele. Para sobreviver, ela começou a praticar a criação de bebês, entregando crianças a uma mulher, geralmente casada, para cuidar em troca de uma taxa mensal ou quantia fixa em dinheiro. Como era o século XVIII, o controle de natalidade era muito limitado. Ter um filho fora do casamento era socialmente inaceitável, e muitas mães pobres passavam dias inteiros em condições sombrias em casas de trabalho. Como resultado, muitas mulheres desejavam enviar discretamente crianças indesejadas para a adoção, pois criar outra criança custaria mais a elas social e financeiramente. A criação de bebês era muito popular nessa época, especialmente no Reino Unido, mas também nos Estados Unidos da América, Austrália e Nova Zelândia.
Jean cuidava de até 9 crianças simultaneamente, sempre com demanda. Devido às altas taxas de mortalidade infantil da época, não era incomum que crianças sob os cuidados de Jean simplesmente desaparecessem, tendo morrido de alguma doença. Em março de 1889, ela perdeu um bebê de 6 meses após convulsões, e 2 anos depois, um bebê de 6 semanas morreu de problemas respiratórios. Nenhuma das mortes foi particularmente suspeita, embora a descoberta de um menino afogado sob seus cuidados em 1894 tenha levantado suspeitas, especialmente quando Jean escondeu o corpo em seu jardim. Apesar da investigação do legista, ela não foi responsabilizada pelas mortes devido aos múltiplos fatores que poderiam contribuir para a morte infantil na época, como higiene precária e doenças transmitidas pela mãe biológica. Contudo, o dano à reputação de Jean parecia já ter sido feito. Nos meses seguintes, circularam rumores de que ela era uma cuidadora negligente e maltratava as crianças sob seus cuidados. Alguns especularam que suas ações se assemelhavam às de outras baby farmers mais violentas no Reino Unido ou na Austrália, que matavam crianças sob seus cuidados para evitar cuidá-las. Porém, era difícil provar a responsabilidade de Jean nas mortes de algumas crianças, principalmente pela falta de registros formais na época, impossibilitando rastrear as crianças ou provar seu desaparecimento enquanto estavam sob seus cuidados. Em 1895, testemunhas viram Jean embarcar em um trem carregando uma caixa de chapéus e um bebê. Porém, ela desceu do trem mais tarde apenas com a caixa de chapéus sem o bebê. Vários carregadores de trem afirmaram que a caixa de chapéus estava estranhamente pesada, e pouco depois, uma mulher chamada Jane Hornsby contou às autoridades que recentemente havia dado sua neta Eva para Jean cuidar. Roupas identificadas como pertencentes à criança foram encontradas na casa de Jean, mas a criança estava desaparecida. Jean não conseguiu mostrar a criança aos investigadores, nem dar uma explicação plausível sobre seu paradeiro. As autoridades procuraram pelo bebê ao longo do trajeto do trem, mas não havia sinal dela. Depois de prenderem Jean em sua residência, revistaram seu jardim. Descobriram 3 corpos, incluindo 2 bebês e restos esqueléticos de um menino de 3 anos. Um dos bebês foi identificado como Eva, e foi determinado que ela morreu por sufocamento. O outro bebê era Dorothy Edith Carter, de 1 ano, que morreu de uma overdose de láudano, um extrato de ópio que era usado como sedativo. Enquanto a identidade do terceiro filho é incerta e sua causa de morte nunca foi determinada. Jean foi acusado de matar Dorothy Carter. O advogado dela argumentou que as mortes foram acidentais e ela as encobriu para evitar escrutínio e má publicidade. Ele alegou que a overdose foi um claro erro, enquanto Eva Hornsby havia inalado vômito, levando à sua morte. Mesmo assim, em 21 de junho de 1895, Jean foi considerado culpado de assassinato e condenado à morte. Na prisão, ela escreveu sobre sua vida, relatando ter cuidado de 28 crianças. Destas, 5 foram encontradas saudáveis pelas autoridades. Uma foi recuperada pelos pais, 2 eram suas filhas adotivas e 6 morreram sob seus cuidados. As outras, 14 crianças, não foram contabilizadas. Em 12 de agosto de 1895, Minnie Jean foi enforcada em Invercargill. Ela tinha 50 anos e é a única mulher que foi executada na Nova Zelândia. Antes de sua morte, perguntaram-lhe se havia algo que ela gostaria de dizer. Ela teria respondido. Notavelmente, várias outras mulheres, entre 1872 e 1891, foram consideradas culpadas de assassinato de crianças, e enquanto todas haviam sido condenadas à morte, suas sentenças foram comutadas para prisão perpétua. Os crimes de Jean resultaram na criação de leis para proteger crianças, como a Lei de Proteção à Vida de 1893 e a Lei de Proteção ao Infante de 1896.